Olá pessoal, tudo bem? Bom, galera, agora é um momento em que a gente vai pegar o valor do Kc e a gente vai dar um significado para isso. Então a gente tem uma reação aqui hipotética, x mais y formando z mais w, essa reação está em equilíbrio e eu tenho duas situações para essa reação. A situação de número 1 foi a reação em uma determinada temperatura que me gerou um valor de Kc igual a 0,5. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com uma situação em que o meu Kc vai ser adimensional, tá? Todo mundo entrou aqui no cálculo, pá. E eu desenvolvi o mesmo processo, só que em uma outra temperatura. Então, automaticamente, o Kc ele está dependendo aí de temperatura, né? Para a gente poder chegar num estado. E aí, o que a gente teria? A gente, na situação de número 2, a gente teria o valor de Kc 0,8. E a pergunta é, qual condição a gente tem maior concentração dos produtos? Em outras palavras, qual reação que andou mais? Então, pessoal, a gente precisa lembrar que esse cálculo, a gente está trabalhando com uma fração, né? E a fração, o que ela tem? Ela tem um numerador e você também tem um denominador nessa fração. Então a gente trabalha com isso quando a gente está calculando o Kc. E o que acontece? A gente sabe que quanto maior o valor do numerador, maior o resultado do meu cálculo, né? Então, quanto maior o valor do numerador, maior o resultado do cálculo. Se eu tiver um denominador que é muito grande e automaticamente com um numerador pequeno, o valor do meu resultado ali do cálculo vai ser um valor baixo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, porque às vezes a gente falando assim, vocês não entendem a ideia. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente tem uma primeira situação que é assim, olha, eu tenho uma situação em que o numerador é 2 e aqui é 4. Quanto que vai dar isso? Vai dar 0,5 ou 1 sobre 2. Aí eu tenho uma outra situação que é 3 aqui em cima e aqui embaixo eu mantive o 4. O que eu vou ter? Acho que vai dar 0,66666, aproximadamente isso. Então observe que eu estou aumentando o numerador e o que eu estou tendo? Eu vou ter um aumento aqui do meu resultado. Ou, por exemplo, vamos supor que eu coloco aqui em cima 4 e aqui embaixo 2. O que eu vou ter? Um valor 2 como resposta. Então o resultado foi dando mais alto. Então assim, à medida que eu vou aumentando o meu numerador, o meu resultado vai dar mais alto. Agora, aplicando essa ideia para a química, como que a gente faz um Kc? Não é produto em cima e reagente embaixo? Então, a minha situação onde eu tenho maior quantidade de produto, maior o valor do meu resultado de Kc. Então, nesse momento, eu viro para vocês e falo, olha, se você virar para um químico e falar, químico, essa é a reação hipotética, você tem o Kc1 e você tem o Kc2. Quais as situações eu tenho maior concentração dos produtos? O químico vai virar para você e vai falar, olha, nessa situação do Kc2, porque se o valor é mais alto, isso quer dizer que eu tenho mais produtos, que é um numerador, aqui na hora de fazer o meu cálculo dessa constante de concentração, tá? Então eu estou mostrando para você como que a gente faz essa questão da interpretação do valor de Kc. Então, quanto maior o valor de Kc, mais produto eu formei, tá bom? Então, automaticamente, se eu tenho um valor de Kc bem baixo, isso quer dizer que a reação andou pouco até entrar no estado de equilíbrio. E agora o que a gente vai fazer? Agora que a gente já pegou essa parte de interpretação do valor de Kc, agora a gente vai pular para mais uma etapa de aula, onde a gente vai ver a questão do grau de equilíbrio, ou simplesmente alfa. Eu vou mudar de folha, enquanto isso você acompanha aí. Então, galera, o que seria o grau de equilíbrio ou alfa? Isso daí a gente vai trabalhar em outros assuntos, inclusive de equilíbrio químico, então é legal que você entenda o que é isso e o que isso quer dizer. Então, o grau de equilíbrio nada mais é um quociente entre a quantidade de mols que a gente reagiu sobre a quantidade inicial de mols. E eu sei que a galera fica meio bugada aqui nessa situação, então a gente tem um exercício muito simples para vocês entenderem. Então o exercício diz que uma reação começou com 2 mols de um reagente e no equilíbrio tinham apenas 0,8 mols desse reagente, tá, galera? E aí qual seria o grau de equilíbrio?
Então a gente vai fazer essa conta que é bem simples, que é assim, olha, o grau de equilíbrio vai ser igual à quantidade de mols que reagiu. Então a minha pergunta é, qual é a quantidade de mols que reagiu? Então a nossa resposta é 1,2. E aí você fala, ué Marcelo, tá maluco? Aqui tá dizendo que tem 0,8 mols. E aí eu preciso que você tome cuidado que assim, lá no início você tinha 2 mols, tá? Inclusive vou até colocar aqui embaixo logo, né, que é a quantidade inicial de mols. E aí quanto que você ainda tem? Então você ainda possui ali no sistema o quê? 0,8. Mas o grau de equilíbrio trabalha com a quantidade de mols que você reagiu. Então, eu tive de 2 para 0,8, eu tive 1,2 mols que reagiu. Por isso que o meu numerador ficou 1,2. E aí, galera, a gente efetuando esse cálculo, a gente chegaria a uma resposta de 0,6. O que vocês vão verificar? Que o valor de alfa, ele vai variar de 0 até 1. Então, você pode ter qualquer valor de resposta entre 0 e 1. Então, 0 é o que? É menor do que o alfa, que é menor do que 1, tá? Então, a gente vai ter essa variação aqui para os valores de alfa, tá? A gente não vai ter valor de alfa igual a 1, por quê? Se a gente está trabalhando com a temática de equilíbrio químico, a gente não tem como ter o valor 1. Por quê? Porque o valor 1 significa que a reação consumiu todo o reagente. E reações que consomem todos os reagentes, claro, em quantidades estequiométricas, são reações irreversíveis. Então, o valor de alfa igual a 1 não se encaixa na temática de equilíbrio, bem como o valor 0, né, está dizendo que a reação química nem aconteceu. Então, o valor de alfa está entre esse intervalo aqui. Só que automaticamente, como até eu coloquei um spoiler aqui, no caso, 1 seria 100% e 0,6. 0,6 seria 60%. Então, às vezes, a questão ela trabalha com porcentagem ou então ela coloca o valor assim para você, tá? Então, é legal que você saiba fazer esse intercâmbio. E, claro, a gente está trabalhando com a temática de grau de equilíbrio, querendo virar para você e falar, olha, quanto maior o grau de equilíbrio, eu coloquei um que, não sei o que, quanto maior o grau de equilíbrio, maior o valor de Kc. Então vamos parar para pensar? Se o alfa, que é o grau de equilíbrio, é baseado no número de mols que reagiu, quanto mais reagentes reagiram, mais produto eu vou ter. Se eu tenho mais produto, maior o valor de Kc, com base no que eu mostrei para você anteriormente, tá bom? Então, claro, a gente vai fazer um exercício aplicando esse conhecimento de quê? De grau de equilíbrio. Então, olha só como é que é o nosso exercício. A gente tem a reação de decomposição do pentacloreto de fósforo em tricloreto de fósforo e cloro gasoso. Então, aqui no exercício, a gente sabe que o volume do sistema é de 2 litros. O alfa é de 40%, ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo para você que o pentacloreto de fósforo está 40% dissociado. Numa linguagem mais popular, 40% do que eu tenho está quebrado. Então, observe que a gente tem uma quantidade inicial de PCl5 igual a 2 mol. Então, vamos lá. Lembra daquela tabelinha? A gente vai ter que construir essa tabelinha aqui. Então, se liga. PCl5, PCl3 e aqui o Cl2. A gente vai colocar o início e quanto a gente vai ter no estado de equilíbrio. Então, vamos lá. Início e no estado de equilíbrio. Então, observe. A quantidade inicial de PCl5 vem ser 2 mol. E no início eu tenho 0 mol do PCl3 e 0 mol do Cl2. Só que a gente disse que 40% se dissociou. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e jogar naquela formulazinha que é, ó, o alfa é igual ao número de mols que reagiu e a gente vai colocar aqui um número de mols que são o quê? Iniciais. Então, eu posso pegar e colocar aqui, olha, o alfa é 40%, coloco 0,4. Número de mols que reagiu a gente não sabe, que é x, e o número de mols iniciais é 2. Então, a gente vai fazer o quê?
2 vezes 0,4, a gente vai chegar que x é igual a 0,8. Então, essa daqui é a quantidade de mols que reagiu. Então, eu vou pegar 2 e vou subtrair de 0,8. Então, eu vou ter quanto? 1,2 mol que ainda não reagiu. Tá bom, galera? Então, eu estou pegando 0,8 que reagiu, que é o que eu estou descobrindo aqui no cálculo, e eu estou tirando de 2. E aí, a reação química me mostra que a proporção é de 1 para 1 e para 1. Ou seja, eu formei 0,8 mol e 0,8 mol, tá? E mais uma vez, a gente já discutiu que esse assunto foi trabalhado em aula anterior a essa tabelinha. E agora o que a gente vai fazer? A gente não quer saber o valor do Kc, então olha só, eu peguei a informação que foi dada inicialmente e aí eu apliquei aqui nessa tabelinha. E aí se liga, galera, lembra que o volume é de 2 litros? Então a gente sabe que essa daqui é a quantidade em mols a cada 2 litros. Então eu vou adiantar o cálculo falando para vocês que a concentração do PCl5 é igual a 0,6, que é metade. A concentração do PCl3 é igual a 0,8. 0,8 não, desculpa, 0,4, tô doidão. E o Cl2 vai ser igual a 0,4 também. Então agora é só uma questão da gente pegar essa informação e fazer o quê? Jogar na expressão de Kc, que é PCl3 vezes Cl2, tudo elevado a 1, dividido por PCl5, a concentração. Então vamos lá, aqui vai ficar 0,8 Não. multiplicando 0,8 Não. dividido por 0, caraca, cismei com 0,8, é 0,4. Um dia experimente. Se você estiver passando por uma fase difícil, em depressão, chateado, pegue qualquer um dos 4 evangelhos e leia um pouco. Legal. Eita caramba, doidão. E dividido por 0,6. Não repara não, galera, que eu tô gravando de madrugada e tá começando a bater o sono. Então vamos lá, galera. Bonito. Então fazendo o cálculo aqui no numerador, eu vou chegar a 0,16 dividido por 0,6. Isso daqui vai ser igual a 0,26 aproximadamente. Unidade de medida aqui, mol por litro, tá bom? Então a gente acabou de chegar aqui na nossa resposta. Então nessa aula a gente vai dar continuidade à questão de constantes, né? E na aula anterior você viu constante de concentração. O que a gente falou para você de constante de concentração? Então a gente vai chamar de constante de concentração porque a informação que a gente pega é concentração. E nessa aula a gente vai ver uma outra modalidade de constante que se chama Kp. E a parada toda é, se Kc é constante de concentração, Kp vem ser constante de pressão. E aqui nessa situação, a gente precisa falar para vocês que só vão entrar os gases nesse tipo de expressão, tá? E aí, claro, na nossa primeira etapa de aula, eu vou explicar para você como se escreve uma expressão para se calcular o Kp. Então se liga, o Kp da nossa primeira reação, né, de formação da amônia vai ser a pressão elevado ao quadrado da amônia dividido pela pressão elevado a 1, e esse 1 eu só vou colocar por finalidade didática, né, do N2, multiplicando a pressão elevado ao cubo de H2. E você que está acompanhando a aula vai falar assim, caraca Marcelo, escrever a expressão do Kp é muito parecido com a expressão de Kc. Sim, é muito parecido. Como que a gente escrevia a expressão de Kc, tá? E, de novo, né, aquele trocadilho de sempre, o caceta. Então, assim, aqui é caceta, capeta, enfim, vamos lá. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, faz o Satanás correr e o milagre acontecer. Como que seria a expressão de Kc? Então, preste atenção. O Kc aqui seria a concentração molar da amônia elevado ao quadrado sobre
a concentração molar do N2 elevado a 1, esse 1 eu só estou colocando por finalidade didática, multiplicando a concentração de H2 elevado ao cubo. Então, não muda muita coisa. A única coisa que vai mudar é que aqui só vão entrar os gases e ao invés de você colocar aqui entre colchetes, você vai colocar um pezinho em alusão à pressão. Então, você coloca a pressão elevada ao quadrado, ou elevado ao cubo, ou elevado a 1, e coloca a fórmula da substância, tá? E aí eu queria convidar você a tentar escrever a expressão para a letra B, para a letra C e para a letra D, tá? E eu vou começar a resolver nesse exato momento. Preste atenção. O Kp da letra B vai ser o quê? O produto em cima, então pressão elevada ao quadrado do SO3 dividido pela pressão elevada ao quadrado do SO2 multiplicando a pressão elevada a 1 do O2. Na letra C, como seria? Kp é igual a pressão, ó, esse daqui é um gás, então ele vai entrar. Então, pressão elevada a 1 do CO2. E o óxido de ferro aqui vai entrar? Não, porque é um sólido. E aí a gente vai ter dividido, e aí o óxido de ferro 3 aqui, sólido não vai entrar, mas o monóxido de carbono entra, então vai ser pressão elevada a 1 do monóxido de carbono. E na letra D? Então a gente não vai ter aqui ninguém para colocar no numerador, então a gente vai colocar 1 dividido pelo quê? Ó, sólido não vai entrar e aqui é um gás, então a gente vai ter pressão elevada a 1 do CO2. Qual seria a unidade de medida do Kp? Então aquela ideia do ΔN que a gente viu lá na aula anterior, a gente vai reproduzir. Onde? A gente vai colocar ATM, tá bom? Lembrando que tem outras unidades de pressão, mas a gente vai ver que a maioria dos exercícios a gente trabalha com ATM. Então aqui a gente teria o quê? ATM elevado a ΔN vai ser aqui ATM elevado a menos 2. Que não precisa colocar entre parênteses não, tá, gente? E aqui a gente vai ter, ó, ATM elevado a menos 1. Aqui seria adimensional, porque vai ser ATM elevado a 0. E aqui vai ser o quê? ATM elevado a menos 1 novamente. Tá bom, galera? Então aqui eu coloquei alguns exemplos. A linha de raciocínio para calcular ali o ΔN é igual ao do anterior. Lembrando que você tem que escrever a expressão primeiro para poder fazer isso corretamente. E a unidade de medida do Kp, né, está relacionada com a unidade de pressão, onde você vai colocar a unidade de pressão elevado a esse ΔN. Tá bom, galera? E agora a gente vai direto para a parte de cálculo, que eu vou mostrar para você. A linha de raciocínio é muito parecida com o que vocês aprenderam anteriormente. Então se liga. Exercício fácil. Como que a gente faz o cálculo do valor do Kp? Então a gente vai primeiro escrever a expressão que é Kp é igual, ó, gás, 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 todo mundo entra, então a gente vai ter a pressão elevado ao quadrado, sempre produto em cima de reagente, do monóxido de carbono, multiplicando a pressão elevado a 1 do O2, dividido pela pressão ao quadrado do CO2. Agora que a gente já tem a expressão de Kp, você vai substituir as pressões aqui, né, da expressão pelo que você tem no equilíbrio. De novo, você vai substituir pelos valores das pressões parciais de cada gás no estado de equilíbrio. Então aqui você vai ter o quê? A pressão ao quadrado do monóxido de carbono, que aqui a gente tem 4 ao quadrado. Multiplicando o quê? A do O2, que é 12. Então a gente vai ter multiplicando por 12 e a pressão ao quadrado do CO2, que aqui é 8. Então a gente vai ter 8 ao quadrado. Vamos lá. 4 ao quadrado, 16, multiplica 12, 8 vezes 8, 64. Então a gente vai ter que 16 vezes 12 vai ser igual a 192, dividido por 64, que vai ser igual a 3. Então essa daqui é o valor, né, da constante de pressão desse sistema aqui. Lembrando que aqui no caso a unidade de medida vai ser ATM elevado ao quê? Ó, 3 menos 2 vai ser 1. Então ATM elevado a 1 é simplesmente ATM. E aí lembrando, galera, assim como lá na aula anterior eu falei para vocês, eu vou falar aqui também. Nesse exemplo, a gente achou o valor do Kp. Mas eu posso também passar por uma situação onde a questão te fornece o valor do Kp, te fornece a pressão desse cara,
e aí você quer calcular a pressão desse outro. Então você pode ter umas situaçõezinhas assim acontecendo. Tá bom, galera? Então agora que a gente já viu como que funciona aí a questão de cálculo, você que viu a aula anterior está vendo que a maneira de calcular é a mesma do KC. Então escreve a expressão, pega os valores que está no estado de equilíbrio, nesse caso os valores da pressão, substitui ali e mete bronca no cálculo, tá? E agora a gente vai fazer um exercício um pouquinho mais complicado, ou seja, um exercício de nível médio. Então eu vou trocar de folha, enquanto isso você acompanha aí. Nesse exercício, que eu dei uma modificada, né, na real. Eu extraí aqui do vestibular do FAAP, né? E aí diz assim, olha, em um recipiente de 10 litros são colocados 46 gramas de N2O4. E aí tem um texto e tal, falando. E aí eu já peguei logo a informação que é a temperatura, aqui o grau de dissociação do N2O4, tá aqui a equaçãozinha. E aí a gente quer calcular a pressão parcial de N2O4 no equilíbrio, tá? A questão era só para fazer a letra A, mas aí eu puxei a letra B e a letra C aqui para a gente poder desenrolar o assunto. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. Tá vendo que aqui a questão trabalhou com a massa do N2O4? Então a gente precisaria pegar uma tabela periódica, ver que o nitrogênio vale 14 gramas e o oxigênio vale 16, e a gente ia chegar e ia fazer o cálculo da massa molar aqui. Então, se liga só, cada nitrogênio vale 14, então eu teria 28, e como cada oxigênio vale 16, eu teria 64. Então, 64 com 28, a gente vai chegar a 92 gramas por mol. Então, N2O4 é igual a 92 gramas por mol. Então, a gente tem que os 46 gramas é o quê? Então, se 1 mol equivale a 92 gramas, 46 gramas é meio mol, 0,5 mol. E aí presta muita atenção. Essa daqui é a quantidade inicial do N2O4 que eu tenho ali no meu sistema. Só que aí é preciso que vocês fiquem ligados que esse N2O4 tem um grau de dissociação igual a 20%, ou seja, o grau de equilíbrio ali é 20%. Então eu posso fazer como? O alfa é igual ao número de mols que reagiu dividido pelo número de mols iniciais. E logo, o alfa, como é 20%, eu vou colocar 0,2 e aí eu vou colocar o número de mols que reagiu, que eu não sei, e o número de mols que é inicial. Fazendo esse cálculo, né, que eu vou ter que multiplicar cruzado, eu chegaria a uma quantidade equivalente a 0,1. Então essa daqui é a quantidade de mols que reagiu. Só que na letra A gente quer calcular a pressão parcial do N2O4 que está no equilíbrio, ou seja, 0,5 mol é o meu inicial e eu vou tirar 0,1 mol que reagiu. Ou seja, lá no meu equilíbrio eu tenho 0,4 mol. Essa daqui é a quantidade em mol que eu tenho no equilíbrio. E aí eu quero que vocês saibam que isso daqui não é a concentração em mol por litro, tá? E agora o que eu vou fazer para resolver esse problema? Lembra lá do P vezes V é igual a N vezes R vezes T, que é a equação de Clapeyron? Então o P vem ser a pressão do meu gás, que no caso é o N2O4, o volume do sistema, a questão mencionou que é 10 litros. O número de mols eu sei que é 0,4. E aí a dúvida que talvez alguns alunos fiquem. Ô Marcelo, aqui não era para você botar mol por litro? Não. Esse N que vocês estudaram comigo, lá nas aulas de Química 4, lá nas aulas iniciais, vem ser o número de mols. Esse R é a constante dos gases perfeitos, que é 0,082. E o T é a temperatura em Kelvin. A questão disse que era 27, ou seja, vai ser 273 mais 27. E aí, crianças, eu preciso falar para vocês que vocês já tiveram essa aula da equação de Clapeyron. Então vamos só recapitular o que eu fiz? A questão pediu para eu calcular a pressão do N2O4 no estado de equilíbrio. E aí o que o professor está fazendo? O professor está virando para vocês e está falando, olha, eu peguei o grau do equilíbrio para poder descobrir quantos mol eu ainda tenho do N2O4 no meu sistema. E aí,
com base no que eu tenho ainda ali, né, dentro daquele recipiente, eu estou aplicando no PVNRT. Por quê? Porque é essa ferramenta que vai me fazer pegar a variável volume, número de mols, a constante dos gases perfeitos, a temperatura, para poder descobrir a pressão parcial desse gás. Então a gente vai ter o quê? A pressão vai ser igual a 0,4 vezes... E aí, galera, aqui vai dar 300, então 300 vezes 0,082 vai dar 24,6. Isso tudo aqui dividido por 10. Então a gente vai ter 0,984 atm. Então essa daqui vem ser a resposta da letra A, 0,984 atm. E aí, galera, a gente acabou de resolver a letra A. Agora, na letra B, o que eu peço? Para calcular o valor de Kc. E aí, galera, a gente vai recordar a aula anterior para resolver essa letra B. Então, presta muita atenção. Lembra lá que a gente aprendeu que Kc é a constante. Então, vamos escrever a expressão aqui primeiro, né? Vamos lá. Kc, nesse caso, observe que a gente vai ter o produto, que é o NO2, elevado ao quadrado, dividido pela concentração de N2O4 elevado a 1. Eu não vou colocar aqui, tá? A gente sabe qual é a concentração do NO2 no equilíbrio? Então presta muita atenção aqui, porque eu vou adiantar um pouquinho a linha de raciocínio. A gente não descobriu que foi 0,1 que reagiu? Então se liga, eu não estou construindo aquela tabelinha, mas eu vou fazer aqui de cabeça. Então 0,1 que reagiu, como a proporção é de 1 para 2, se eu tirei 0,1, eu produzi 0,2, tá? Só que o sistema tem 10 litros, então eu vou ter que pegar os 0,2 que eu produzi e dividir por 10. Ou seja, eu vou ter 0,02 elevado ao quadrado, isso daqui dividido pela quantidade que ainda está no equilíbrio, que é 0,4 mol. Só que como o sistema tem 10 litros, eu tenho o quê? 0,04. Então estou dividindo ali por 10. Tá bom, galera? Quem por acaso não entendeu, constrói a tabelinha e faz aí que vocês vão chegar nessa concentração em mol por litro. E aí, galera, a gente vai fazer 0,02 elevado ao quadrado, a gente vai chegar a 4 vezes 10 na menos 4. Ah, Marcelo, de onde você tirou isso aqui? Galera, 0,02 é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 2, tá? E aí vai dar isso daqui. Dividido por, aqui a gente vai ter 4 vezes 10 na menos 2. E aí, pessoal, a gente vai, 4 dividido por 4 aqui vai dar 1, 10 na menos 4, menos 2, a gente vai dar 10 na menos 2. E aí, nesse caso, qual é a unidade de Kc? Nesse caso, a gente vai ter 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, né? Que é a unidade de medida aqui. Bom, esses assuntos aqui a gente já viu e a gente só está fazendo uma revisão. Só que na letra... Então, olha só, a letra B a gente já terminou. A letra B é um assunto da última aula, então eu estou simplesmente resolvendo e você viu essa aula, né? É o que eu estou contando. E agora o que eu vou fazer? Eu vou para a letra C. E a letra C, a gente pede para calcular o valor da constante de pressão. E aí eu coloquei aqui que é para eu mostrar o jeito 1 e o jeito 2 para resolver esse problema. Eu vou mostrar agora para vocês que existe uma forma de achar o valor do Kp quando você tem o Kc. Ou seja, é uma formulazinha aqui que é constante de pressão é igual a constante de concentração multiplicando o R vezes T elevado a ΔN. E aí esse ΔN vocês já sabem do que se trata. Então se liga. A constante de pressão não é o que a gente quer descobrir? E a constante de concentração? A gente sabe que é 10 na menos 2. Então eu vou colocar aqui 10 na menos 2. Qual é o valor do R? O R, que é a constante dos gases perfeitos, é 0,082. E a temperatura, que é em Kelvin, a gente sabe que é 300. E o ΔN? O ΔN é a variação no número de mols. Ou seja, nesse caso aqui, vai ser 2 menos 1. Então 2 menos 1 é 1. Então aqui vai ficar 1. Agora a gente vai fazer o cálculo, tá? Kp é igual a, então 10 na menos 2, multiplica, esse valor aqui vai dar 24,6. Logo, Kp é igual a quanto? Então a gente vai ter 24,6 vezes 10 na menos 2, e isso daqui vai dar o quê?
0,246, né, se eu andar com a vírgula aqui para tirar essa potência aqui. Então a gente vai ter 0,246 atm. Esse daqui seria o valor da constante de pressão utilizando essa formulazinha. Só que a gente pode resolver essa mesma questão, chegando nessa mesma resposta, fazendo o quê? Utilizando aquele modo que eu mostrei para você anteriormente, que é escrevendo a expressão. Então, olha só, o jeito de número 2 de resolver seria constante de pressão é igual à pressão do NO2 ao quadrado dividido pela pressão do N2O4, isso aqui elevado a 1, obviamente. Então, a constante de pressão, o que eu preciso saber? Qual é a pressão do NO2 no meu equilíbrio? Então, galera, o que a gente vai fazer? Lembra que a gente utilizou o PVNRT para poder descobrir qual é o valor da pressão? A gente pode aplicar a mesma linha de raciocínio para o NO2 e para o N2O4. E aí eu já queria que vocês soubessem que a gente já sabe que a pressão do NO2, do N2O4, desculpa, a pressão do N2O4, que foi a letra A que a gente resolveu, a gente chegou a esse valor de pressão aqui, tá? Então vamos lá. A gente tem 4 mols, então dentro daquele sistema com 10 litros e tal, a gente vai ter 0,984. Esse valor a gente não calculou para uma quantidade de 0,4 mol? Não foi isso que a gente calculou? E aí, aí é que tá. Lembra que a gente chegou na conclusão que a gente tem uma quantidade, e aí é que tá, preste atenção. Nessa etapa aqui da aula, eu falei que tem 0,2 mol é a quantidade que está dentro do sistema. E a gente dividiu por 10 porque o sistema tem 10 litros. Então, olha só, a gente tem 0,2 mol porque 0,1 reagiu do reagente e como a proporção é de 1 para 2, então eu tenho 0,2 mol naquele sistema. Então, se liga. Se 0,4 me gera esse valor, 0,2 geraria quanto? Então é só eu fazer o cálculo aqui, ó. 0,2 vezes 24,6 dividido por quanto? Por 10 ia dar 0,492 e claro, isso daqui está ao quadrado, tá? Crianças, se por acaso vocês estiverem perdidos, dá um pause no vídeo e tenta retomar a linha de raciocínio. Uma orientação do professor. Quando a gente está trabalhando com matemática, é importante que você vá anotando no caderno os passos que eu estou fazendo, tá? Então vamos lá. Eu aproveitei aqui, galera, só para poder não ficar dúvida. Ao invés de eu fazer o cálculo com 0,4, eu substituí por 0,2 e aí deu essa resposta que eu coloquei aqui. Então vamos continuar o cálculo. Então aqui a gente vai ter o quê? Ó, constante de pressão é igual a isso daqui elevado ao quadrado, vai dar aproximadamente 0,24 dividido por 0,984. Tá? Eu aproximei aqui o numerador. Então a gente vai pegar esse valor aqui dividido por 0,984. Olha o valor que está dando, ó, 0,246. Tá vendo que deu o mesmo valor da fórmula? Então onde eu quero chegar? Na situação que eu expliquei para vocês duas formas de resolver o KP. Essa forma aqui é o jeito que você resolve sem ter o valor do KC, tá? É um jeito um pouquinho mais complexo. Agora, esse jeito aqui é utilizando uma formulazinha que é, se você sabe o KC, você joga nessa relação aqui e mete bronca. Lembrando que a linha de raciocínio do ΔN é aquela mesma que a gente viu anteriormente. Tá, galera? Então a gente acabou de encerrar mais uma etapa, orientação do professor. Se você em algum momento perdeu o cálculo, volta o vídeo um pouquinho que você vai conseguir pegar.
Agora a gente vai seguir para a etapa final de aula. Bom, galera, então aqui é importante que a gente feche o assunto com alguns detalhes que alguns estudantes ficam meio perdidos. Então vamos supor que você tem essa reação aqui, que está em equilíbrio, e o ΔH é de menos 300 kJ. E aí, com base nas aulas de termoquímica, eu peguei todos esses coeficientes e multipliquei por 2. E a minha pergunta para você de casa é, agora que eu peguei tudo e multipliquei por 2, qual seria o valor desse ΔH? Então, provavelmente, você está falando que é menos 600 kJ. Então, se eu multipliquei tudo por 2, o ΔH eu multiplico por 2. Na aula de lei de Hess, você aprendeu sobre isso. Agora, a gente tem uma situação que é, a termoquímica é uma determinada área, aqui a gente está em equilíbrio químico. Então, o que acontece quando você tem uma reação em equilíbrio, e aí eu tenho um valor de Kc, o que vai acontecer se porventura eu dobro todos os coeficientes? O que você acha que vai acontecer com o valor da constante de concentração? Então a minha resposta para você de casa é, toma cuidado, porque a linha de raciocínio da termoquímica a gente não vai aplicar aqui e muitos estudantes erram nisso. Então, nesse caso, se eu multipliquei tudo por 2, o que eu vou ter? Que pegar esse valor de Kc, que é 4 vezes 10 a menos 4, e elevar ao quadrado. Então, vamos lá. Multipliquei tudo por 2, você não vai multiplicar o Kc por 2, você vai elevar ao quadrado, ou seja, nesse caso, o valor do Kc seria igual a quanto? 4 ao quadrado vai dar 16, 10 na menos 4 ao quadrado vai dar o quê? 10 na menos 8. Só que vocês sabem que eu vou ter que andar com a vírgula uma casa para a esquerda e aumentar uma unidade, então vai dar 1,6 vezes 10 na menos 7. Conclusão, se a gente duplicar os coeficientes, eu preciso elevar o quê? Ao quadrado. E aí você me pergunta, quer ver? Deixa eu adivinhar o que você tá pensando. Ah, Marcelo, e o que acontece se eu triplicar? Se você triplicar, você vai elevar ao cubo. Ah, e se eu quadruplicar? Eu vou elevar à quarta potência. E assim por diante, tá? E aí a gente tem aqui uma provocação que é, olha, aqui eu estou reduzindo tudo pela metade. E aí eu queria que você tentasse me dizer qual seria o valor do Kc nesse caso, tá? Então agora, depois dessa provocação, eu vou para a correção. Então, se quando você duplica, em outras palavras, quando você multiplica os coeficientes por 2 e você eleva ao quadrado, se você divide por 2, você vai tirar a raiz quadrada. Então, nesse caso, a gente vai ter a raiz quadrada de 4,0 vezes 10 na menos 4, que é igual a quanto? 2 vezes 10 na menos 2. E aí você me pergunta, ah, Marcelo, e se eu dividisse por 3? Eu ia tirar raiz cúbica e assim por diante. Tá bom, galera? Então, essa daqui é a primeira etapa. Não se esqueçam disso, porque vocês vão ser cobrados esse assunto nos exercícios dessa aula, tá? E para poder fechar, a gente tem a segunda parte desses detalhes, que é assim, olha, lá na termoquímica, se a gente faz esse caminho em que Z e W são os produtos e o ΔH é menos 300, o que acontece se eu fizer o caminho contrário? Ou seja, se eu for para lá, qual vai ser o ΔH? Então aqui a gente só vai mudar de sinal. Lembra da lei de Hess, que quando a gente inverte uma equação, o ΔH muda de sinal? O que vai acontecer no equilíbrio químico? O que acontece se eu inverter a minha equação? O Kc vai trocar de sinal? Não. Tomem cuidado para não confundir as coisas. Então, aqui no equilíbrio químico, quando você inverte a equação, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o denominador e vai jogar para cima. E aí você fala, pô, Marcelo, então o denominador, como não tem nada, é 1? Sim. Como você não tem nada, é 1. Então, por exemplo, ah, Marcelo, eu tenho o valor 300. Que número é esse? 300 sobre 1. Você representa o sobre 1? Não.
não precisa representar. Então aqui, quando você inverte a equação, você vai pegar o denominador, vai jogar para cima e o numerador você joga para baixo. Ou seja, em outras palavras, se a gente inverte a reação, eu preciso inverter o numerador com o denominador, tá bom? Do KC. Então a gente vai fazer essa inversão, como eu mostrei para vocês anteriormente. E aqui a gente tem uma provocação para vocês que é, olha, essa reação que vocês estão vendo, o KC é igual a 9. E a minha pergunta é, e para essa reação aqui, qual seria o valor do KC? Vamos ver se vocês conseguem descobrir aí qual é a resposta. Então eu vou para a resolução agora, tá, galera? Então se liga. Tá vendo que nessa situação eu inverti, ó, o SO3 passou para a esquerda e além de ter invertido, eu reduzi pela metade. Ou seja, aqui não é 9 sobre 1, então eu vou ter que pegar o 1 sobre 9, inverter. Só que o que aconteceu? Eu não reduzi pela metade, então eu tenho que considerar que esse 9 eu vou ter que tirar raiz quadrada. Então, 1 raiz quadrada de 9 vai ser igual a 3. Então, a gente vai ter 1 sobre 3. Tá bom, galera? Então, essa daqui vem ser a nossa última etapa de aula. Espero que vocês possam ter pego aí essa temática, né? De como que você vai fazer operações envolvendo a constante de concentração, quando você tem que inverter, multiplicado por 2 ou reduzir pela metade. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai finalizar a aula e orientar que vocês façam os exercícios, tá? Então é isso, galera. Espero que esse trabalho possa ter ajudado. Um mega abraço e até a próxima. Valeu!